Jesus. Tem pessoas agora respirando através de oxigênio, de aparelho, que se tirar aquele aparelho, pode ter o dinheiro que for. Então nós somos ricos daquilo que o dinheiro não pode comprar. Nós somos ricos da presença de Deus. A gente tem problema. Se sua vida tiver tudo mansinho, tá errado, minha gente. Porque até o coração, ele sobe e desce. Se ficar no compasso só, vai morrer. Morre. Se tiver o coração da gente sobe, desce, tem hora que dá uma acelerada, peraí, mas bem assim a vida da gente. Vai ter o mar calmo, depois vai ter o mar bravio e Deus no controle. Porque se tiver tudo certo, se preocupe não que Jesus já não está mais com você. Porque Deus corrige o filho que ama. Aleluia. Deus. Louvado seja o Senhor, meu Pai. Deus seja louvado. Então, Jesus sabe qual é o seu problema. Jesus sabe o que está errado. Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe o que te trouxe aqui nesta noite. Como o Salmo 139 fala, nada se esconde de Deus. A gente pode subir no mais alto topo da montanha, a gente pode ir no mais profundo mar. Antes que a palavra venha à nossa boca, e o pensamento e as palavras do nosso pensamento, Deus já sabe. Então, Deus sabe. Mas tem horas que Deus quer relacionamento, intimidade. Ele quer um relacionamento. Tem coisas que a gente tem que falar para Deus. Tem coisas que eu não vou resolver. Meu marido vai falar comigo, eu vou falar com ele não vai resolver. Eu tenho que falar com quem resolve. Aleluia. Eu tenho que ir para o joelho. Minha mãe não vai resolver, meu pai não vai resolver, minha irmã não vai resolver. Quem resolve é ele. Então tem coisas que é só você e Deus. Jacó teve que lutar e teve que ir. Não foi que alguém que... É bom ter amigos de intercessão que ora, é ótimo, maravilhoso, mas tem coisas que é só você. Jesus ficou no deserto, Jesus foi provado no deserto, sozinho, filho do homem, filho de Deus. Enquanto mais a gente, comedor de arroz e feijão, pecador. Então tem coisas que a gente tem que passar para a gente valorizar. Passar para a gente saber que Deus existe, porque às vezes a gente duvida da capacidade de Deus e a gente quer ensinar a Deus como tem que fazer. Então, e não pode. Então, nós somos rodeados de problemas, não só nosso, como os dos outros. Aí vem os trabalhos secular, aí aqui na igreja tem os problemas da igreja. E se não for Deus no controle de tudo, a gente bota a mão na cabeça e sai correndo. Mas ainda bem que a gente tem Jesus. Né? Então, deixe aqui, vou falar uma coisa para você. Fale para ele o que precisa ser mudado na sua casa. Fale onde está doendo. Fale o que precisa ser mudado na sua casa. Fale o que você quer, o que é que está de errado em sua casa. Não precisa falar para mim, não precisa falar para pastor, não precisa falar para amigo, para vizinho. Fale para Deus. Deus, na minha casa tem isso errado. Na minha casa isso está fora do lugar. Aponte para ele o problema. Aponte para ele o que é que você quer. Porque se tem coisa errada, Deus conserta. E se tem coisa errada e você aceita, o demônio é quem vai ser o Deus dessa casa. Porque se eu sei que tem coisa errada em mim, na minha casa, e eu aceito, eu tenho que pedir a quem dá. Se eu não conserto, se eu não dou jeito, eu vou conversar com quem pode resolver. Então, chegue para ele, porque Jesus, ele chega quando menos você espera. Quando a gente diz o de repente de Deus acontece, o de repente de Deus acontece em dias normais, meus irmãos. Mas é quando a gente procura. Olha, foi quanto menos eu esperava. Não, foi quando você menos esperava, mas você já vinha orando. Você já vinha orando. Porque quando a gente procura Deus no secreto, mas Ele faz questão de nos exaltar em público, que todos vejam a diferença, a nossa diferença. Diga que hoje a minha casa vai ser a geografia do milagre. A minha casa é a geografia do milagre. Como lá José falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome esta decisão de sua vida, porque você que está aqui representando a sua família,
Você é o representante da sua família. E dependendo do seu posicionamento, é que a sua casa vai andar. Porque se eu já mostrei até a João, a oração ela é ensinável. Porque quando os discípulos pediram, Jesus ensina-nos a orar, ele não pediu a Jesus, nos ensine a expulsar demônios, nos ensine a curar, não. Porque quando a gente ora, Deus derrama a unção, Deus derrama, vai derramando. Então ele não pediu, Jesus nos ensine a curar, Jesus nos ensine a orar. Então isso quer dizer que a oração é ensinável. Uma criança ela não vai orar se ela não vê o pai e a mãe orando. Uma criança não vai sentir vontade de vir para a igreja se ele não vê o pai e a mãe vindo para a igreja. Então eu não vou cobrar do meu filho adolescente mais tarde se eu não cobrei quando era criança. Então a oração é ensinável. Então nesta noite você chegou aqui porque Deus, se tiver alguma coisa fora do lugar, olha, Jesus é aquele que transforma a sua vida. Jesus restaura casamento. Jesus restaura a sua saúde. Jesus restaura a minha saúde. Jesus restaura a sua história. Ele muda a história. Ele muda uma cidade por causa de um povo. Porque a palavra diz, se meu povo que chama pelo meu nome clamar, e o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Então basta a gente só clamar. Ele está disponível. Ele está acessível. Basta a gente só clamar. E ele vai chegar e mudar. Então, meus irmãos, eu vou continuar. Que eu quero umas lições aqui. Que foram 10 lições que eu aprendi, que eu citei. Nada impede de Jesus chegar do outro lado. Não se preocupe, meu problema é difícil, essa situação não tem jeito, nada é impossível para Deus. Nada impede de Jesus chegar do outro lado. Jesus estava do outro lado do mar. E ele quantas vezes enganara? Apenas uma vez. Por causa... mas só por causa de um homem? Só por causa de uma alma é muito para Deus. Você é importante para Deus. Você é valioso para Deus. Você é precioso para Deus. Foi por mim e por você que ele morreu na cruz. Então, o que é que eu aprendo? Que nós também devemos conseguir chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar no destino. Mas a gente não tem que se misturar no meio da caminhada. Porque no meio da caminhada vai ter encruzilhadas, vai ter caminhos tortuosos, vai ter amizades, vai ter coisas. E a gente não tem que tirar do foco. O meu foco é chegar do outro lado. Meu foco é chegar até Jesus. Quando eu chego até Jesus, então ele muda. Então prossiga que você vai chegar do outro lado. E se for o caso, segundo, ele muda de endereço. Se for necessário, ele muda a geografia. Quando muda de endereço, não é só de rua, não. Ele muda de estado, ele muda de cidade, ele muda de país. Se for necessário para salvar você e sua família, Deus faz. Ele muda o endereço. Porque o lugar que o homem morava era onde? No cemitério. E ele voltou para casa dele. Quando ele fala, ele diz... a partir do 15, e foram ter com Jesus e viu o endemoniado que tivera a legião assentado. Quando fala assentado, que diz era o quê? Ele estava em comunhão, ele estava em paz. Então, quem tem um encontro com Jesus, ele tem paz. Aquele que tem um encontro com Jesus, o que era endemoniado, ele estava assentado. Então, a identidade de pessoas vai ser transformada. Deus vai dar uma nova identidade. Deus vai dar vestes novas. Deus vai fazer sentar à mesa. Porque quando fala aqui, olha, assentado, vestido, quer dizer que o homem andava nu. Olha que humilhação. Olha a vergonha que esse homem tinha nessa cidade e nessas 10 cidades ao redor, né? Então, e em perfeito juízo. Quer dizer que o homem estava lúcido. Todos passaram a respeitar. Todos passaram a respeitar e temeram. Minha gente, isso é lindo. Aleluia, glória a Deus. Olha, vestido,
vestido, assentado, perfeito juiz e temeiro. Isso temeiro quer dizer que Deus deu autoridade a ele. Deus deu uma nova identidade a esse homem. Onde Deus não veio só para ser liberto, não. Deus deu novas vestes. Lembra aquela passagem, né, que deu novas vestes, deu sapato. Aquele homem, ele disse o quê? E os que ali tinham visto contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. Né? Entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Meus irmãos, o que Deus quer fazer, Ele quer fazer em você e quer alcançar a sua família, porque Ele queria ser um discípulo de Jesus. Jesus não precisou dos 12 discípulos. Jesus foi sozinho. Tem coisas que vai ser você e Deus, você e Jesus. Porque Jesus estava com os discípulos no barco, mas quem desceu do barco foi Jesus. Quem foi ao encontro do endemoniado? Foi Jesus. Então, Jesus é o nosso encontro. Se quantas vezes a gente precisar e ele vê que é necessário, vê que não teve jeito, não teve solução, Jesus vem. E aqui fala que ele disse o quê? Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia. Porque a casa foi onde ele foi o quê? Ele não teve apoio em casa, ninguém podia. Então, ele queria nossa casa, porque onde às vezes mais a gente é mais apedrejado é em casa. Onde mais a gente é julgado é em casa. Onde mais a gente não tem carinho à palavra é em casa. Então, Jesus mandou que ele fosse para casa, para todos vissem o que Jesus fez na vida dele. Então, ele disse o quê? Vá para a tua casa, para os teus. Então, quer dizer que ele tinha família. Tinha filhos, mulher, a Bíblia não diz, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor fez e teve misericórdia de ti. Deus é misericordioso. Deus é misericórdia, que a gente aqui só está por graça e misericórdia. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Isso se maravilharam quer dizer que todos começaram também a servir e a querer servir a esse Jesus, que o homem que ficou. Então essas as mesmas cidades que era conhecido, também as mesmas 10 cidades. Ele começou a pregar nessas 10. Imagine um homem endemoniado chegar na cidade pregando com vestes novas, temendo a ele. Quando fala temer, era respeito, com respeito. É lindo o que Deus faz na vida, né? Porque onde habita o pecado, superabundar a graça. Bem assim foi na vida desse homem. Então ele foi honrado, ele estava de cabeça erguida, ele teve uma nova identidade. Eu duvido que alguém chamava ele de endemoniado. Aquele que Jesus transformou, aquele que teve a vida transformada, aquele que Deus fez. Porque Deus faz, meus irmãos. Deus deu nova identidade, Deus deu vestes e Deus faz a diferença. O cemitério era morada dos vivos. O cemitério não é morada dos vivos, é lugar de quem já morreu. Então Jesus mudou o endereço dele. Então o endereço não é mais o pecado. Se tiver alguém pecando, não vai pecar mais, porque Deus muda o endereço. Deus faz mudar, Deus muda corações, Deus transforma coração de pedra em coração de carne, Deus transforma tristeza em alegria, Deus tira a angústia do coração, tira o desânimo e coloca a alegria, porque onde Jesus habita, na Bíblia fala, na presença de Jesus até a tristeza pula de alegria. Então quando a gente fala que tem problema, tem paz, eu estou em paz. Meus irmãos, e ter paz é a gente estar em meio a um turbilhão e a gente ter paz. Paz é diferente de eu estar confuso, porque
Porque eu sei quem eu tenho crido. Pedro estava dormindo sobre uma pedra. Ele dormiu numa pedra. Porque ele sabia a quem ele servia. Que Jesus. Então, que a gente venha ter paz. Que as preocupações do mundo, as coisas que a gente estiver passando, a gente venha acalmar o nosso coração. Peça ao Espírito Santo que acalme seu coração. Porque Jesus é paz. Paz não é ausência de problemas. Paz é saber a quem eu sirvo. Ao Deus que tudo faz. Nossa missão não começa navegando em alto mar, mas sim em casa. Glória a Deus. Aleluia. Como tem sido você em casa? Como é que tem sido você em casa? Porque se não fosse, ele não tinha mandado ele ir para casa. Ele ia ficar perambulando. Você, quer dizer, foi liberto? Tá, foi liberto, vamos comigo. Ele mandou ele para onde? Para casa. Como é que a sua missão começa dentro de casa? A bênção de Deus não começa dentro da igreja, na sua vida. Ela começa dentro da sua casa. Não há ponto final para Jesus. Aqui a quinta lição. Quando Jesus saiu do barco, o homem saiu do sepulcro. Quando ele avistou Jesus, ele foi de encontro a Jesus, né? Então isso quer dizer que nós precisamos sair do barco do comodismo. Muitas vezes a gente se acomoda, que não tem mais jeito, fica de braços cruzados. E aí quando Jesus não vai fazer, porque vê que eu estou lá de braços cruzados. Então hoje descruza esses braços. Descruza essas pernas. E quando eu falo descruzar os braços, eu não é agora não, viu? Assim, descruze e diga que do sangue de Jesus tem poder. Há poder no nome de Jesus. E você vai vencer essa guerra, essa batalha. Porque saia de dentro do barco. Jesus, para resolver o problema do endemoniado, Jesus teve que sair do barco. Então, saia do barco do comodismo. Saia do barco da preguiça de orar. Saia do barco da preguiça de clamar. Proclame dentro da sua casa. Aqui quem habita é Jesus. Aqui o dono é Jesus. Aqui quem é o dono é Jesus. A minha família é de Jesus. O meu filho é de Jesus. Os meus problemas é de Jesus. Não diga que nada é seu. Eu tenho uma dor de cabeça. Eu tenho essa mania de dizer, eu tenho uma dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho cabeça. Mas dor de cabeça eu não tenho não. Eu não tenho dor. A gente não tem que tomar posse dos problemas não. Estou passando. Passando que é passagem. É uma coisa que passa. Não tome posse de problema, de doença, de nada. Diga que é de Jesus. Entregue nas mãos de Jesus. Mas quando a gente diz entregar nas mãos de Jesus, é descansar. Mas descansar de que jeito? Continuar pedindo, já agradecendo. Jesus, obrigado porque o Senhor vai fazer. Obrigado, porque se eu entreguei na mão de Jesus, e eu vou ficar para lá e para cá, não estou brincando de peteca, para lá e para cá, entregue a Ele que Ele dá jeito. Mas tenha fé que Ele vai resolver, mas é no tempo dele. Só não desista de orar. Não vá na frente de Jesus. Porque quantos discípulos tinha dentro do barco com Jesus? Estavam os 12. Algum desceu na frente de Jesus? Quem desceu primeiro? Então, nunca vá à frente de Jesus. Porque o endemoniado, ele respeitou Jesus. Mas será que ele ia respeitar algum dos discípulos? Então, não tome a frente. Entregue o controle da sua vida a Jesus. Porque tem coisas que a gente quer resolver do nosso jeito e não é do nosso jeito, é do jeito dele. O jeito dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, não deixe de pedir a Jesus que ele vá à sua frente. Tudo que é ilegal, o maligno tem acesso. No versículo 13. Versículo 13. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então, na lei de Moisés diz que aquela criação de porcos era algo ilegal e impuro. Então, eles não podiam ter, mas os judeus entenderam a mensagem ilegal daquela criação de porcos. Caíram aonde? Num penhasco. Então, cuidado com essa ilegalidade. Não aceite nada ilegal na sua casa. Não aceite nada ilegal no seu ministério. Não aceite nada ilegal na sua vida. Tudo aquilo que é ilegal, o maligno não precisa nem ser convidado. Porque tudo que é ilegal parte do pai da mentira. E outra mensagem que era legal para os povos de Decápolis,
Para os judeus era algo impuro e ilegal. Tem coisas que não são normais para quem está no mundo. Que são normais para quem? O mundo